Olá, o programa Análise Direta de hoje conversa com o Dr. Marcelo Bossoat, que é autor do projeto Brasil Sem Alergia. Ele é imunologista e alergista. Veio conversar com a gente principalmente sobre picadas de insetos, algo bastante comum nessa época de verão. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a atenção, eu que agradeço o convite. Em geral, quais são os tipos de alergia mais comuns que existem? As alergias mais comuns são as alergias respiratórias, muito comum no Brasil, as alergias à picada de insetos, principalmente no verão, as alergias alimentares e também as alergias a produtos químicos. Esses são os tipos de alergias mais comuns no nosso país e que, de certa forma, nosso povo precisa de um atendimento mais específico relacionado a esse problema, até devido à deficiência de profissionais na área no Brasil. Agora, todos esses exemplos que o senhor citou para a gente, tem alguma coisa a ver com fatores externos? É algo do corpo da pessoa? Sim, existe a prevalência externa, que é muito importante, mas a genética também ela prepondera bastante. Então, um paciente que tem uma carga genética muito grande, onde foi herdado dos seus pais, dos seus avós, e assim por diante, é um paciente que com certeza vai ter muito mais alergia do que um paciente que de certa forma não tem essa carga genética. Então a genética é muito importante. Então se seus pais, se seus avós são alérgicos, com certeza você vai ter algum grau de alergia também. Agora, tem uma diferença entre irritação e alergia? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, É verdade, né? porque nem tudo que parece ser alergia é alergia. Isso é uma pergunta bastante pertinente, bastante importante, porque toda hora nós recebemos no nosso consultório e no nosso projeto social pessoas com vários tipos de irritações de pele, irritações respiratórias, assim por diante. Aquilo não tem nada a ver com alergia. Então, doenças reumatológicas podem ser confundidas com alergia, como a psoríase. A própria doenças infecciosas, no caso o impetigo também é uma doença infecciosa que se espalha pelo corpo inteiro, que pode ser confundido também com alergia, e vários outros tipos de doenças também, como no caso a sarna ou escabiose. Várias vezes nós pegamos pacientes com caso de sarna, escabiose, que bem na verdade não tem nada a ver com quadro alérgico. Exato, exatamente. Agora, existe um teste que os médicos fazem para detectar algum tipo de alergia no paciente. Às vezes não se sabe o que está acontecendo. Exato, né? exato. E aí eu já ouvi falar, eu pergunto ao senhor se realmente é isso. Ele é submetido ao contato com várias substâncias? Como que são esses testes? A primeira coisa que nós devemos fazer justamente é nós encaminharmos o paciente para a avaliação de um clínico geral. Esse clínico geral ele faz a triagem do paciente e encaminha o paciente para alergia. Então, antes de você fazer qualquer teste alérgico, é importante ser feita uma análise clínica com exames laboratoriais também para que seja descartado outras possibilidades. E a partir dali nós fazemos testes de contato, prick testes e assim por diante, são aqueles testes de reação imediata e reação tardia, para que nós possamos diagnosticar alergias a produtos químicos, alergias a aeroalergenos, substâncias do ar e alergias alimentares. Mas como que é feito? Pega uma substância e coloca em contato com a pele do paciente? Exatamente, a gente pega essa substância, coloca em contato com a pele, se por acaso essa substância reagir, esse paciente ele terá uma alergia. Lógico que tem toda uma metodologia administrada no momento, mas a grosso modo falando seria isso. E a partir do momento que o paciente desenvolve reação àquela substância, nós podemos quantificar e qualificar a alergia dele. É assim que se faz quando você tem uma alergia alimentar, algum problema com relação a algum alimento? Exatamente. Nós fazemos assim, existe o teste, o prick teste, existe o teste também de provocação oral, alergia alimentar, que são muito usados pelos profissionais no Brasil e no mundo inteiro. O senhor trouxe umas imagens sobre esses testes, não é? Vamos dar uma olhadinha? Tem como soltar aí, pessoal? Vamos lá. Então é esse aí que eu estava perguntando para o senhor. Certo, exato. Esse é nosso projeto social, nós atendemos a comunidade carente na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, tá? E nós fazemos uns testes alérgicos, onde nós pingamos os reagentes no local. É uma comunidade que está cercada de pântanos, está cercada de indústrias, é uma comunidade bem carente e que, de certa forma, necessita desse atendimento. Então, nós aplicamos a substância reagente no braço do paciente e, a partir dali, nós fazemos
a leitura imediata da substância. Se por acaso essa substância reagir, nós prescrevemos um tratamento clínico para esse paciente, para que esse paciente possa... Mas isso é detectado na hora? Na hora a pele já fica irritada? É necessário, em média, 30 a 40 minutos para que o paciente possa ter um diagnóstico preciso. Entendi. Tá? E dá para saber se tem algum tipo raro de alergia com esse teste? Sim, dá para nós diagnosticarmos alguns tipos, mas os tipos raros de alergia, como o próprio nome diz, eles são raros, então eles precisam de uns testes mais aprimorados, exames mais profundos para que nós possamos diagnosticar. Aí nós precisamos fazer exames mais aprofundados para que, de certa forma, seja diagnosticado mais rápido. Quais seriam esses tipos raros assim, de alergia? É alguma coisa assim, bem esquisita, alguma coisa que a gente nem consegue imaginar? Não sei se vocês já viram na televisão, isso na década de 80 foi muito comum. Aqueles casos que eram passados na televisão sobre o paciente que viviam em bolhas, né, porque eles reagiam a qualquer tipo de substância, então eles tinham que viver completamente isolados do mundo. Hoje isso já não existe mais, porque os medicamentos, de certa forma, são mais potentes, mas existem pacientes realmente que, ao contato de qualquer substância, qualquer poeirinha, qualquer produto químico, desenvolve uma alergia tão intensa que, inclusive, pode levá-la à morte. Então, era isso que eu ia perguntar, a questão dos sintomas, né? Certo. Como saber se o que está acontecendo realmente é uma alergia? O que acontece? A pessoa, no caso da respiratória, a pessoa começa a tossir, começa a travar, não consegue respirar. Na questão do alimentar, exato, ela não para de vomitar, por exemplo. Exato. E da pele fica uma coisa irritada. Exatamente. Então, o que acontece? A alergia alimentar não necessariamente dá reação na pele. As pessoas estão muito acostumadas a achar que quando come um alimento, a alergia alimentar ela causa aquela reação na pele e pronto, só é aquilo. Não. Tem pessoas que têm prisão de ventre, tem aumento muito grande de gases, de flatos, né? Também quadros de diarreia podem ser consequência de uma alergia alimentar e a piora de doenças respiratórias, como asma brônquica, bronquites e assim por diante. Chega a ser algo tão grave, tão sério, que a pessoa pode vir a morrer por causa disso? Olha, existem casos que sim. Tem pessoas que, inclusive, só de respirar o camarão sendo frito, elas podem desenvolver um choque anafilático com edema de glote e morrer por insuficiência respiratória. Só de respirar a proteína volátil que está sendo frita pelo camarão, né? Tem pessoas que têm alergia muito intensa a camarão. Então, realmente a pessoa pode vir a falecer por causa disso. Isso é um fator genético, essa questão de ter alergia a determinado produto, a determinada substância? É um fator genético, sim, mas o que acontece? O ambiente é muito importante, influencia bastante. Porque é como se nós tivéssemos uma arma carregada e essa arma é disparada mediante alguns estímulos, alguns fatores externos, faz com que a arma que está quietinha dentro da gente seja disparada. Então, é a poeira, é o mofo, é o ácaro, são os alimentos, são os produtos químicos que nós estamos a toda hora em contato, até porque a vida moderna acaba nos obrigando a ficar em contato com esses produtos, né? E também a própria higiene de casa, né? Que muitas das vezes o ambiente mais poluído não é a rua, e sim a sua casa. Se você for fazer uma análise da sua casa, o ambiente mais poluído está dentro da sua casa e não na rua. E daí vem toda essa situação de alergia, exatamente, né? Daí a importância muito grande do controle de ambiente. O paciente retirar tudo aquilo que acumule poeira, fazer uma seleção de produtos químicos que são usados dentro de casa, não usar produtos com cheiro forte, como amaciante de roupa, desinfetantes, água sanitária, cloro, tentar trocar essas substâncias, lavar a roupa com sabão em pó de coco, lavar a roupa com detergentes biodegradáveis e assim por diante. Agora, eu pergunto sobre o conhecimento dos profissionais com relação a isso. Certo. Porque a gente vê histórias de bebês, crianças que nascem com alguma intolerância a um determinado alimento, como, por exemplo, o leite, o glúten, né? E às vezes se demora muito para detectar isso e aí a pessoa já sofreu horrores, né? Já passou por várias situações ruins. Com certeza. Até que ponto a academia, até que ponto os profissionais estão preparados para detectar, para supor, olha, isso aí pode ser, vamos ver se pode ser uma alergia a um determinado alimento, o que a gente pode fazer?